E aí, beleza? No futuro, depois que a humanidade trouxe mudanças climáticas, pandemia e guerra para a Terra, o planeta se tornou inabitável. Os mais ricos fugiram para uma colônia espacial chamada Kepler 209 e com o tempo a tecnologia permitiu mais viagens espaciais. Mas os humanos não podem ter filhos devido à radiação espacial e 2 gerações depois, o projeto Ulisses é iniciado para descobrir se é possível retornar à Terra. E a primeira missão é perdida pouco tempo após o pouso. Em alguns momentos depois, eles enviam uma segunda nave chamada Ulisses 2 com os astronautas Lois, Tucker e Holden. E a entrada na atmosfera se revela mais turbulenta do que esperado. A cápsula espacial faz um pouso forçado em uma planície na maré perto de um farol meteorológico que transmite os dados para Kepler. Depois de nadar até a costa, Lois procura por seus parceiros e Holden também está na praia, mas já está morto. Tucker está dentro da cápsula espacial com uma perna quebrada e Lois não tem escolha a não ser explorar sozinha, começando por testar a água com um biômetro e encontra alguns sinais de vida. Depois de encontrar algum tipo de inseto estranho, Lois vê um animal semelhante a uma água-viva. Ao tentar colher uma amostra para teste, a criatura ataca repentinamente. Lois tem um kit médico e imediatamente aplica um spray medicinal na ferida e coloca a amostra em uma bolsa vermelha. Nesse momento, Tucker avisa que uma tempestade está chegando e Lois pede sua visibilidade, quando uma densa névoa a cerca. Então Tucker sai e dispara um sinalizador e, seguindo a luz, Lois começa lentamente a fazer o caminho de volta para a nave, sem saber que outro ser misterioso também viu o sinalizador. Ele chega à nave de Tucker primeiro e o ataca, que se defende com sua arma de sinalização e o assusta. Quando Lois finalmente atravessa a névoa, descobre que Tucker e a nave foram levadas para outro lugar. Ela ouve Tucker gritando por ajuda, então usa a mira de sua arma e percebe que um grupo de pessoas estão arrastando sua nave. De repente, outro grupo chega por trás e ataca e Lois perde a consciência. Alguns minutos depois, ela acorda do lado de Tucker em um poço, impressionados ao perceber que há sobreviventes fechando a tampa. Só que vendo que os ferimentos de Tucker só pioram, Lois sobe e, através de um buraco, pede suprimentos médicos, mas o local está escorregadio e ela acaba caindo. Nesse momento, uma corda é lançada dentro do poço e Lois sobe para encontrar uma comunidade inteira de humanos, conhecida como os Lamaceiros. E Lois está vendo as crianças novamente e ela não entende o idioma deles e é arrastada, enquanto os Lamaceiros usam gestos para pedir que ela ajude o homem, cujo rosto foi ferido pelo sinalizador de Tucker. Lois tenta explicar que precisa dos seus suprimentos médicos e Narvik aparece. Ela sabe falar inglês e leva Lois para sua nave. Encontra os instrumentos médicos e Lois também percebe que alguém removeu toda a tecnologia de lá. Lois é empurrada para o chão para que se comporte e, depois de cuidar do homem ferido com um spray, ela aproveita para esconder alguns suplementos também e vê a bolsa vermelha e sabe que o biômetro está lá dentro. Quando ela é jogada de volta ao poço, dá remédios a Tucker enquanto conta a ele sobre todas as crianças e bebês que viu. Como a nave deles está quebrada, ela acredita que precisam encontrar o biômetro e usá-lo para pedir ajuda. No entanto, Tucker sabe que os ferimentos são graves e que não vai resistir. Então ele toma uma solução que guardava em seu colar militar e desiste naquele momento. Sentindo-se sozinha, Lois começa a pensar na sua infância. Seu pai, Blake, também foi astronauta e se perdeu na primeira missão. Quando ela era mais jovem, Blake deu a ela uma caixinha de fósforo e mostrou que tinha uma igual para que pudessem combinar. Ela tinha que acender um em um determinado momento e ele faria o mesmo. E antes que o último se apagasse, estariam juntos novamente. E a frase "pelo bem de muitos", ao qual ela repete sempre, foi ensinada pelo seu pai para que ela aprendesse a se importar com o bem maior. E hoje Lois tem apenas um fósforo restante. Nesse momento, as marés chegam e começam a encher o poço, então Lois sobe. Agarrando-se na tampa, pede ajuda e um homem abre e amarra ela e leva para um dos barcos da comunidade. À medida que o barco parte no meio da noite, Lois observa o corpo de Tucker sendo enviado em uma jangada. Ela se lembrou também do dia que seu pai disse que as pessoas na Terra saqueavam todos os recursos que sobraram e mostrou um broto de uma árvore que não crescia em uma colônia espacial. Ele iria fazer um experimento com ele, mas partiu em uma viagem espacial e nunca mais viu o experimento que iriam fazer juntos. Ela acabou se formando na Academia da Frota
frota alguns anos depois e sempre repetia a frase "pelo bem de muitos". Na manhã seguinte, a água começa a recuar e Louise é lançada de volta no poço. Mas ela é visitada por uma garota que entrega a Louise seu spray médico. Desenhando na parede, Louise consegue se comunicar com a garota, que aprende algumas palavras. Então pede a ela que ajude a pegar o biômetro. Algum tempo depois, Louise ouve gritos do lado de fora e a tampa é levantada. Algumas garotas e um bebê descem ao poço. Louise vê que o assentamento está sendo atacado e muitas pessoas sendo mortas ou sequestradas. Maya, a garota, encontra a bolsa vermelha, mas também é levada. Os saqueadores verificam o poço, mas todos se esconderam, e depois que a situação se acalma, Narvik aparece para ajudá-los, revelando que ela é mãe de Mayla. E após esconder a boneca da garota e a arma de sinalização de Tucker, Narvik corre para salvar a sua filha. Louise a segue porque quer ajudar a salvar Maya, mas Narvik não tem certeza se pode confiar nela, mesmo dando comida para ela. Elas ouvem o grito de Mayla ao longe, então as duas sobem uma grande rocha e os cativos estão sendo levados em um barco. Louise diz a Narvik para disparar a arma de sinalização no céu como distração, mas Narvik quer atacar às cegas, então Louise precisou derrubá-la. Assim, Louise dispara o sinalizador e os homens começam a procurar a fonte de luz. Louise pula na água com a neblina e nada rapidamente até o barco. Depois de subir, ela encontra sua bolsa vermelha em uma rede, mas homens também sobem a bordo. Louise se esconde com Maya e os prisioneiros e o barco para em um enorme navio de carga, por isso sobreviveram às inundações e às tempestades. Os prisioneiros são levados a um guarda chamado Pai Ling, que decide para onde cada um vai. Os garotos são enviados para trabalho, enquanto Maya e as outras garotas são levadas embora. Então Pai Ling encontra a arma de Louise na bolsa vermelha. Enquanto ele procura o dono, percebe que a garota não é uma lamaceira. Pai Ling a leva para o corredor e depois revista e apresenta ao líder do navio, Gibson, um sobrevivente da Ulysses 1, que se lembra de Louise quando ela era pequena, e Louise conta a ele o que aconteceu com sua nave e sobre o biômetro desaparecido. Gibson conta sobre o primeiro encontro de um grupo com os nativos quando chegaram, e Blake havia se dado muito bem com os locais, mas um dia eles se rebelaram repentinamente e destruíram a cápsula da Ulysses 1, junto com seu equipamento de comunicação, e também mataram Blake. Blake tinha um plano para construir uma barragem e usar o oceano como fonte de eletricidade, e Gibson pergunta quais são as chances de trazer pessoas da colônia de volta para a Terra. Ela não iria dar uma resposta muito animadora, mas o filho adotivo de Gibson, Neil, aparece e presenteia Louise com um origami. Então, depois de mostrar a Louise o local para exibir a barragem, Gibson a leva a uma cabine onde ela pode ficar. Na manhã seguinte, depois do banho, Louise encontra sangue entre suas pernas e parece que está fértil, uma condição que apenas na Terra ela conseguiria isso, e depois ela é levada a uma sala cheia de filhas dos nativos, incluindo Maya, que não parece feliz. Gibson é o professor e está tentando educá-las, e depois cantam uma música para Louise, que responde às perguntas sobre a colônia espacial. Depois da aula, Louise encontra Neil, que recebe aulas particulares do seu pai. Ele gosta de Louise porque o ajudou com a lição de matemática, então revela um segredo que fica escondido atrás de uma cortina, uma pequena árvore crescendo em um jarro. Reconhecendo o experimento, Louise pergunta a ele como sabe fazer aquilo. Ele respondeu que foi um homem estranho morando em uma cabine ao lado da sala de máquinas que o ensinou. Neil não pode falar com o homem de jeito nenhum e se recusa a levar ela até lá. Então, depois de pegar um mapa do navio de uma porta, Louise se dirige à cabine desse tal homem, onde descobre que é seu pai que está vivo e foi mantido prisioneiro esse tempo todo. Gibson aparece e explica que Blake liderou a rebelião porque se aliou aos lamaceiros após se apaixonar por uma mulher de lá. Louise entra e se reencontra com seu pai após 15 anos. Ela fica desapontada ao descobrir que o seu pai traiu a missão e desistiu de sua filha. Mas Blake explica que os residentes de Clipper nunca deveriam voltar à Terra, dizendo que precisam deter os erros. Magoada, Louise volta ao seu quarto e mais tarde, quando a maré está alta, Louise finalmente vê a estação meteorológica, onde podem conectar o biômetro para entrar em contato com a Clipper. Ela então decide contar a Gibson que é fértil para ser a prova
que eles precisam para voltar à estação espacial. E Gibson promete encontrar o biômetro. Então Louise é convidada para o jantar e Munay, a mãe de Neil, conta como Gibson a encontrou quando estava dando à luz e salvou Neil de morrer. Naquele dia eles se conectaram e Gibson os adotou como sua família. De repente a energia se apaga e Pai Ling informa a Gibson que um intruso neutralizou os guardas para chegar à caixa de energia. Gibson então ordena a todos que se escondem em seus quartos antes de sair com sua arma. Louise segue por um corredor para retornar à sua cabine e é surpreendida pelo esse tal intruso que é Narvik, que está procurando sua filha. Louise leva Narvik para ver Myla, mas assim que entram no quarto das garotas são cercados pelos guardas. Elas tentam lutar, mas Pai Ling aparece e chuta Narvik e sabia o nome dela. Então Pai Ling ordena que seus homens levem Narvik embora, mas antes ela sussurra que eles só levam as garotas e deixa cair a boneca de Maya. Depois a energia retorna, Munay trata dos ferimentos de Louise e misteriosamente diz que ela tem os olhos dele. Louise olha para os pôsteres na parede e percebe que são todos fotos de gestantes. E Gibson diz a Louise que Narvik sabe falar inglês porque era uma das guardas que se rebelou contra ele durante a rebelião de Blake. Eles discutem a situação e Louise finalmente descobre que as garotas estão sendo mantidas cativas para os futuros planos de reprodução de Gibson. Louise está enjoada, mas finge ser aliada de Gibson para evitar ser presa também. De repente, Pai Ling entra com a bolsa vermelha, mas quando Gibson a abre, o biômetro não está lá dentro. Ele manda Louise embora e diz a Pai Ling para ficar de olho nela, e o filho dele mostra uma boneca que encontrou. E Gibson então percebe que o biômetro está dentro da boneca. Louise ouve um barulho em seu quarto e encontra Maya se escondendo no armário. Mas Pai Ling bate de repente em sua porta e entra à força, pois está atrás da garota desaparecida. Ele olha ao redor, não encontra nada, mas em vez de sair, ele começa a assediar Louise, não se importando que ela o rejeitou naquele momento. Ele a empurra contra a parede e ouve o barulho vindo do armário. Pai Ling se move para investigar, mas Louise lhe dá um beijo. Mas ele começa a tremer, cai no chão e morre, porque Louise colocou em sua boca a cápsula de veneno do seu colar militar. Depois disso, Louise pega a arma e junto com Maya começam a se infiltrar no navio. Quando encontram um guarda, Maya o distrai e Louise o derruba por trás, então elas alcançam a cela onde mantém todos os prisioneiros. Narvik também está lá e Louise lhe entrega a arma do guarda e derruba os outros. Enquanto os prisioneiros resgatam as garotas, Louise vai procurar Blake, que lhe mostra algo na janela. Gibson está indo para a estação meteorológica com Neil e Munay, o que é estranho, pois ele nunca deixa o navio. Então Louise nota a boneca e liga os pontos e percebe que Gibson tem o biômetro. Ela não entende qual a prova que Gibson enviará para a estação e Blake revela que Neil não é um nativo. Louise abraça seu pai e Blake diz a ela que nunca acendeu seu último fósforo. Enquanto isso, os nativos escapam do navio, evitando os tiros dos guardas. Louise se junta a eles e atira em alguns homens e o grupo corre para fora, onde mais guardas matam alguns deles. Louise atira nos guardas que se aproximam demais e ajuda o grupo a alcançar um barco, mas ela entra na água para nadar até a estação meteorológica. Gibson tirou o sangue de Neil e está prestes a enviar a mensagem, mas Louise se revela e o ameaça com sua arma. Gibson responde apontando sua arma para Neil, revelando que ele é filho de Blake, portanto irmão de Louise. Munay tenta defender seu filho, mas Gibson atira na cabeça dela e Louise abaixa sua arma para salvar o garoto do mesmo destino. E Gibson envia imediatamente os dados para Clipper usando o biômetro e como está distraído, Louise aproveita a oportunidade para derrubá-lo na água e depois o estrangula, quase se afogando junto. Mas Narvik a resgata e consegue revivê-la com uma respiração. Louise e Blake se juntam aos lamaceiros e todos partem em um rebocador. Neil está lamentando a morte de sua mãe, então Louise lhe dá a sua caixa de fósforo como sinal de esperança. Momentos depois, os nativos ficam assustados quando vê figuras na névoa. No entanto, eles se animam quando percebem que são seus pais sequestrados que finalmente estão livres do controle de Gibson e pode viver livre no planeta Terra. Terminando assim, Refúgio, filme de ficção científica e ação de 2021. E eu espero você no próximo vídeo